O que ninguém te contou sobre Judas. Sem Judas, não haveria traição. Mas também, talvez, não houvesse cruz. E sem cruz, não haveria salvação. Durante séculos, o nome Judas foi sinônimo de traição, covardia, falsidade. Mas e se a história for um pouco mais complexa do que parece? E se o homem que vendeu o mestre por 30 moedas de prata também tivesse cumprido um papel que ninguém mais teria coragem de cumprir? Hoje eu quero te convidar a olhar para Judas com outros olhos, não para inocentá-lo, mas para entender o peso do propósito até naquilo que dói. A história de Judas aparece com força nos evangelhos. João 13 nos mostra o momento em que Jesus, sabendo de tudo, lava os pés de seus discípulos, inclusive os de Judas. Sim, Jesus lavou os pés daquele que o trairia poucas horas depois. E depois, durante a ceia, Jesus olha para ele e diz: "O que tens de fazer? Faze-o depressa." Ele não o impede, não o confronta, não tenta mudar o rumo da história. Jesus permite, como se dissesse: o plano precisa seguir. E é aqui que começa o mistério. Se Jesus sabia que seria traído e mesmo assim não evitou, então Judas de algum modo fazia parte do plano. Isso não significa que Deus queria a traição, mas significa que Deus sabia que ela viria e decidiu transformar o pior ato humano num dos maiores símbolos de amor da história. Judas não foi escolhido para ser o vilão. Ele foi chamado para ser discípulo, como os outros. Andou com Jesus, viu milagres, ouviu parábolas, mas em algum ponto do caminho, o coração dele se perdeu entre o poder, a cobiça e o descontentamento. Mateus 26 diz que ele procurou os sacerdotes e perguntou: "O que me dareis se eu o entregar a vós?" E eles ofereceram 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Judas vendeu o Salvador, mas sem perceber, estava acelerando o plano da salvação. É estranho pensar assim, não é? Um ato tão perverso, sendo usado por Deus para cumprir algo bom. Mas talvez essa seja uma das mensagens mais desconfortáveis do Evangelho. Deus também usa o erro humano para conduzir o propósito divino. Ele não depende da nossa perfeição. Ele transforma até a nossa desgraça em redenção. Às vezes, Deus permite um Judas cruzar o nosso caminho. Alguém que nos fere, nos decepciona, nos trai e na hora parece injusto, parece cruel. Mas só depois, com o tempo, percebemos foi aquela traição que nos empurrou para o nosso Gólgota, para o nosso momento de cruz e também para a nossa ressurreição. Pensa em quantas vezes, na história ou na vida, o traidor foi o empurrão que faltava para algo nascer. Quando Steve Jobs foi demitido da própria empresa, traído por quem confiava, parecia o fim. Mas foi nessa fase que ele fundou a Next e comprou a Pixar. Anos depois, voltou para a Apple e transformou o mundo da tecnologia. Sem aquela traição, talvez nunca existisse o iPhone. Quando José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos, humilhado, esquecido na prisão, ele também poderia ter desistido. Mas foi justamente essa dor que o colocou no palácio e o fez instrumento para salvar sua família da fome. E até mesmo em relacionamentos pessoais, quantas pessoas só descobriram seu verdadeiro valor depois de serem traídas? A dor da decepção é o que muitas vezes abre os olhos para quem somos e para onde devemos ir. A traição é o espelho que revela o que está escondido. E Judas foi o espelho da humanidade, porque no fundo todos nós já traímos algo ou alguém. Talvez não por moedas de prata, mas por medo, orgulho ou conveniência. Cada vez que escolhemos o caminho mais fácil em vez da verdade, há um pedacinho de Judas em nós, mas o que mais impressiona nessa história não é a traição, é a reação de Jesus. Jesus sabia, e ainda assim o chamou de amigo. Amigo, é com um beijo que vens trair o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículo 50. Jesus chama de amigo quem o entrega para a morte. Essa é a diferença entre o humano e o divino. Porque o amor de Cristo não depende da reciprocidade. Ele ama até quem o fere. Ele perdoa até quem o destrói.
E aqui está o que quase ninguém te conta sobre Judas. Ele não foi apenas o traidor da história. Ele foi o instrumento que revelou a profundidade do amor de Deus. Sem Judas, não veríamos a dimensão do perdão. Sem a noite da traição, não haveria a manhã da ressurreição. Deus não precisa que alguém o traia para agir, mas Ele é poderoso o bastante para transformar até a traição em caminho de salvação. Então talvez a pergunta não seja, por que Judas traiu? Mas sim, o que Deus quer me ensinar com as traições que vivi? Porque a dor também é uma sala de aula. E os Judas que passam por nós podem estar nos preparando para algo que ainda não enxergamos. A pessoa que te apunhalou pelas costas pode ter sido o gatilho para a tua maturidade. A amizade que te virou as costas pode ter te libertado de um ciclo que te afastava do teu propósito. A demissão inesperada, a perda, o fim, talvez tenha sido o empurrão que Deus usou para te colocar exatamente onde você precisava estar. Judas se arrependeu. A Bíblia diz que ele devolveu o dinheiro e reconheceu seu erro. Mas ele não conseguiu se perdoar. E é aqui que mora a tragédia, porque Jesus teria perdoado Judas se ele tivesse voltado. Ele perdoou Pedro, que também o negou. Perdoaria Judas, que o traiu. Mas Judas não acreditou que ainda havia caminho. E muitos de nós também somos assim, caímos, erramos e achamos que o erro é o fim da história. Mas o Evangelho é justamente o contrário. É a notícia de que nem a traição tem a última palavra. Então, da próxima vez que ouvir o nome Judas, não pense apenas no traidor. Pense no lembrete de que Deus continua escrevendo histórias redentoras, com linhas tortas, com falhas humanas, com corações quebrados. E se Ele conseguiu transformar a traição em cruz e a cruz em vitória, Ele também pode transformar a tua dor em propósito. Talvez hoje você esteja se perguntando por que alguém te feriu, te enganou, te deixou para trás. Mas quem sabe essa ferida esteja sendo o caminho para algo maior que você ainda não entende, porque no fim, Judas não venceu. O amor venceu, a cruz venceu. E Deus continua usando até os nossos Judas para nos aproximar da redenção. Se essa reflexão falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Bíblia Sem Tabus. Aqui, a gente fala de fé sem medo das perguntas difíceis.